ela, a Deus, como boca do Senhor. Fala conosco, ó Pai, de uma maneira especial. Deus amado, abre as portas dos céus, ó Deus. Abre as portas da Tua palavra, Pai. As revelações do céu, Deus amado, Pai querido. E fala conosco nessa noite, jogando por terra toda barreira, todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que nos impede de ouvir a Tua voz. De nos ouvir, ó Pai, de ouvirmos, ó Pai, o que o Senhor quer para nós. Seja a Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Deus está aqui. A presença dele está gostosa no nosso meio. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Enquanto você procura, eu quero falar com a Marta. Marta, você está no meio da multidão, mas o Senhor está te vendo. Amém? A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira, maior do que a da primeira. Deus está contigo. Amém? Aleluias. Deus tem respostas nesta noite. Para quem entrou com o coração quebrantado, para quem entrou perturbado por alguma coisa, ansioso, em conflito, o Senhor tem uma resposta para você, amém? Glória a Deus. Esse é acho que um dos capítulos mais famosos na Bíblia Sagrada, na história de Moisés. E a gente vai ler os 4 primeiros versículos, amém? Que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele. Vós acampareis junto ao mar. E então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Irmãos, tem momentos nas nossas vidas que parece que a gente está perdido, que parece que a gente está retrocedendo, está voltando lá para o início. O povo de Israel já tinha caminhado um bom pedaço do deserto, mas Deus vira para Moisés e fala: volta atrás. Anda para trás, Moisés. Chama o povo e leva eles lá para Pi-Hairote. Acampa com eles ali, perto do mar. Que eu vou fazer um negócio diferente. Eu estou a fim de que o meu nome seja glorificado. E nas nossas vidas, muitas das vezes é assim. A gente acha que tudo saiu da direção. A gente começa a questionar, a gente começa a querer entender o que Deus está fazendo, só que a gente não consegue entender, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Já começa por aí. Então, a gente fica naquele desesperozinho, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Até aqui, as minhas forças deram. Até aqui a minha capacidade chegou. Mas e agora? O que vai acontecer? O que vai ser? O que vai ser da minha vida? Aí Deus ainda faz mais, irmãos. Aí Deus faz Faraó endurecer novamente o coração. Endurece novamente o coração de Faraó. E o teu adversário está te apertando. E o teu inimigo está te oprimindo. Esse problema parece que só cresce. Enquanto o povo de Israel esteve no Egito,
E pelas 10 vezes em que Moisés foi até Faraó, e Faraó deixava o povo ir, depois voltava atrás, porque Deus endurecia o coração dele. Foi uma grande luta para o povo do Egito, para o povo de Israel, lá no Egito. E quando eles achavam que estavam em liberdade no deserto, eles novamente sofrem uma perseguição. Faraó vem com tudo. Peraí, o que eu fiz? Uns versículos abaixo ele fala assim, ó. No versículo 5, ele diz assim: e sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir. E o diabo, ele acha que manda na tua vida, irmão. Só que ele não manda na tua vida. Quem manda na tua vida é Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Parece até que ele está mandando. A situação que você está vivendo até parece que o diabo está mandando na tua vida. É a porta que parece que está fechando. É um negócio que no lar, na família, que não se acerta. Mas tem um recado de Deus para você. Deus só quer glorificar o nome dele na tua vida. Toda essa situação é para que o nome do Senhor seja glorificado. É um deserto, é ruim, só que Deus está com você. E é disso que você não pode se esquecer. É isso que você tem que guardar no teu coração, mesmo no meio da luta. Aquele povo não entendeu nada. O que Moisés está fazendo? Moisés está fazendo a gente voltar para trás. Será que Moisés vai querer que a gente volte para o Egito? Mas não era Moisés, irmãos, era Deus. Era Deus que estava dando a ordem para Moisés. E o povo tinha que obedecer. O povo obedeceu. Aí daqui a pouco vem a notícia: Faraó está atrás da gente. Faraó se arrependeu de ter deixado a gente sair do Egito. Acabou tudo. Vamos morrer tudo aqui nesse deserto agora. Assim o povo pensou. E assim a gente pensa muitas das vezes. Né? Acabou tudo. Não tem mais saída para mim. A história acabou. Não, Deus tem um novo começo para você. Deus tem uma nova história para você e para mim. E ali, irmãos, mais para frente no versículo 15, Deus faz o povo atravessar o mar com os pés secos. Sabe? O mar abre uma estrada assim no meio para o povo passar. E é assim que Deus vai fazer diante desse mar que você está aí de frente. Esse deserto aí atrás, com esse faraó atrás de você, espumando, querendo te devorar, querendo te dragar. Só que Deus está falando, irmãos, eu vou glorificar o meu nome. Essa luta não vai durar para sempre. Essa luta vai passar. E Deus está falando isso, irmão, desde terça-feira. Aqui com a Deus é Fiel. Se vocês estão prestando atenção, Deus está movendo, está falando, porque Deus sabe o que vocês estão enfrentando. Deus sabe muito bem o que o povo dele está vivendo. E é por isso que ele vem com essa resposta nesta noite. Deixa o inimigo pensar que você está perdido. Eu achei tão engraçado quando eu li isso, que Faraó fala: o povo está vagueando, está perdido. O deserto fez deles prisioneiros. É isso que Faraó fala no versículo 3. Bota lá, Lana. Os filhos de Israel estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Aí na tradução que eu estou lendo, uma nova versão que eu estou lendo, diz assim: e o faraó pensara: os israelitas estão vagueando, perdidos, prisioneiros no deserto. Prisioneiros no deserto. Deixa ele pensar que você está prisioneiro no deserto. Deixa ele pensar que você está vagueando. Irmãos, tem uma hora que a gente tem que se fazer de bobo. Tem uma hora que a gente tem que ficar quietinho, esperando os próximos acontecimentos. A gente não tem que ficar se debatendo, não tem que ficar... Não! Deus, ele está querendo criar em você confiança nele,
para que a glória dele venha a ser manifesta na tua vida. Aí muitas das vezes a gente fica querendo dar um jeitinho, querendo ajudar Deus, né? Querendo se defender. E quando a luta é nesse patamar aí, de você estar sendo afrontado, de estarem denegrindo você, de estarem falando contra você, que a gente fica doido para poder dar uma resposta, né? A gente fica com a carne tremendo. É isso aí, irmão Roberto. Fica com a carne tremendo, querendo se justificar, querendo ir tirar satisfação. Deus está falando com você, não vai tirar satisfação. Com quem está entendendo o recado de Deus, amém? Não vai tirar satisfação, não vai se defender, deixa dar com os burros na água. Olha o trocadilho. Lá na frente, né, o exército de Faraó foi engolido pela água, pelas águas do Mar Vermelho. Então vai dar com os burros na água, não adianta. Depois o Senhor teu Deus vai te justificar. O Senhor teu Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. Mas é necessário que você obedeça. É necessário que você esteja atento à voz do Senhor. Sabe? Quando o mar está bravio, as ondas batendo, os discípulos não sabiam o que fazer, né? Aí eles foram logo para quem? Jesus. Jesus estava no barco. Jesus, acorda, a gente está perecendo. Irmão, vai para Jesus. Mesmo que depois ele puxe a tua orelha, como ele puxou a dos discípulos, mas é melhor você ir para Jesus. Amém? É você pedir a direção dele. Senhor, como é que eu faço? Como é que eu me posiciono? O que eu tenho que... Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que falar. E Deus, ele vai te direcionar. Deus não vai te deixar sem resposta. Deus não vai te deixar à deriva, irmãos. Não vai te deixar vagueando. Faraó pensou. Eles estão perdidinhos no deserto, ó. Foram para lá, agora estão voltando. Esse povo está sem bússola. Está sem direção. Eles achavam que ia adorar um Deus. O Deus deles. Olha lá, o Deus dele deixou ele perdido. Quanta gente não está pensando isso a teu respeito? Quantas pessoas lá fora não estão dizendo, olha lá, virou crente, acabou a vida da pessoa. Tem gente pensando assim, desculpa te informar, mas tem gente pensando assim a seu respeito. Olha lá, tomou essa decisão, sabia que ia se dar mal. Tem gente pensando assim acerca de você. Só que Deus vai vir com a resposta. Só espera a hora de Deus dar a resposta. Não dá resposta. Fica quietinho, fica fazendo igual a gente escutou o último louvor aqui, ó. Não importa as circunstâncias, adore o Senhor, exalta o Senhor. Eu sei que é difícil. Não é fácil na hora da prova, a gente só quer reclamar. Eu não sei pelo que eu passei hoje, que eu já ia disparar. Falei, Jesus, eu queria sair nesse horário, não sei o que, daqui a pouco. Espírito Santo, você não sabe do que eu estou te livrando. Você não sabe o que eu estou fazendo. Por falar em livramento, Deus me lembrou. O Espírito Santo é lindo, né? Quero chamar o pastor Leandro aqui na frente. E eu quero que você fique de pé. Pregação na direção do Espírito é assim, irmãos. Vem cá, pastor Leandro. Quero que você vire a tua mão santa, ungida, para frente aqui, na direção do nosso pastor. Que Deus deu um grande livramento para ele hoje. Né? Irmãos, vocês estão orando pelo pastor de vocês? Vocês estão, porque do que Deus livrou ele hoje, tem que ser muita oração que está vindo aí. Hein? Bota a mão para frente aí, bota a mão santa, estende aí. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós novamente levantamos a nossa voz em oração, ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus, aleluia, maravilhoso, que se preocupa conosco, ó Pai. Eu quero primeiramente Te agradecer, Deus, declarar a Tua bondade e fidelidade, Senhor, porque o Senhor sempre tem nos livrado do mal, ó Deus.
Tu sempre tem nos guardado, ó Pai, debaixo das tuas asas, a tua sombra onipotente. Nós temos descansado, Jesus. E eu quero, Pai, te pedir, continua guardando o teu servo, Jesus. Pai, continua livrando ele. Deus, dá, Pai amado, Deus querido, sabedoria. Dá a direção. Não deixa, Pai, que ele faça nada, Pai, a qual ele não venha ter sucesso. Deus, não deixa que ele vá, Pai, que os caminhos dele, Pai amado, Deus querido, não estejam na tua direção, mas que ele possa estar calçado, Pai, no teu evangelho, Pai, na tua direção, Espírito Santo. Que a todo dia, toda hora, Pai, a tua forte mão esteja estendida, guardando em favor do teu filho e de nós todos, ó Deus. Assim oramos, assim pedimos, em o nome de Yeshua. Amém. Amém? Pode voltar para lá, amado. Sei lá onde que a gente ia estar agora, irmão. Se a gente ia estar no hospital ou em outro lugar. Sei que Deus deu graça. Amém? Ele está andando aí com um negócio que leva mais 4 bujão atrás dele. Só misericórdia, gente. Se o bujão não está amarrado, vai que o bujão desce a ladeira e acerta alguém, acerta um carro, acerta uma pessoa. Deus foi muito maravilhoso. Então, eu olhando para a história de Israel, eu olho a nossa história. Porque o povo de Israel, irmãos, sabe, lá no capítulo, a gente está lendo o capítulo 14, mas no capítulo 2, volta aí rapidinho, vamos fazer igual o povo fez lá no deserto. Capítulo 2 do mesmo livro, de Êxodo, no versículo 23... Gente, é uma história maravilhosa. Leiam, por favor. Quem aqui já leu o livro de Êxodo? Com sinceridade, o livro todo. Gente, é uma história maravilhosa. 2. Não é nenhuma porcentagem do que está aqui, né? Mas leia, por favor. Abre o teu coração para a leitura da palavra de Deus. Então, no capítulo 2, no versículo 23, o povo estava assim, ó. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. E por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O povo estava sofrendo. O povo estava desesperado. Quantas das vezes a gente não está assim, né? Sofrendo, desesperado. Vamos ler o versículo 10. Aí agora você volta para o 14. Vou fazer vocês lerem. Já que vocês não leem em casa, vou fazer vocês lerem agora. Volta aí para o 14. Aí agora você volta para o 14. Vou fazer vocês lerem. Já que vocês não leem em casa, vou fazer vocês lerem. No versículo 10. Volta aí para o 14. Eu amo esse Deus, gente. Eu amo esse Jesus. Olha aí, o 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será porque não haver sepulcros no Egito, que não tirastes nós de lá, para que morrêssemos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Dá para entender esse povo? O povo do capítulo 2 é o mesmo povo que está ali reclamando. No 14. Aliás, eles fazem isso até o livro de Números. Até no finalzinho ali de... Até na hora de entrar na porta. Depois Josué pega essa prova depois ainda. E eles continuam com a mesma ladainha. Você nos tirou do Egito para que a gente venha morrer aqui no deserto, Moisés. Você acabou com a nossa vida. Você destruiu a nossa vida. Aí isso me lembra, sabe o quê? Os crentes que vêm para a presença de Deus e quando começam as provas, ele fala, estava melhor quando eu estava no mundo do que quando eu tava, agora que eu estou na igreja. Né? Não tem? Não tem os crentes assim? Ah, se eu não fosse crente, eu ia poder fazer o que eu queria agora. Eu ia dar a resposta que eu queria. Eu ia lá
rodar a baiana, rodar o Zé Pilintra e os afins? Não é não? Por quê, irmãos? Por que a gente faz isso com Deus? Deus estava fazendo exatamente o que o povo tinha pedido lá no capítulo 2. Estava tirando o povo daquele lugar de tormento. O povo estava sofrendo. O povo estava desesperado. Aí Deus levanta Moisés. E Moisés aguentou, hein? Aguentou até onde deu, que depois teve uma hora que ele não aguentou mais. Pá, bateu na rocha. Ele nem bateu no povo, não, porque se eu sou ele, eu acho que eu tinha batido no povo, não tinha batido na rocha. Né? Porque às vezes a vontade é de bater no povo. Tá? É só vontade, mas, como eu sempre digo, vontade é coisa que dá e passa. Né? A gente respira fundo, pede forças ao Senhor, pede a misericórdia de Deus. Amém? E prossegue. Moisés, tadinho, não aguentou, né? Pô, bateu na rocha. Mas é assim. Eu quero que você entenda nessa noite que toda essa tua trajetória aí também é resposta de orações lá de trás. Também é resposta de clamores lá de trás. Aí você pode se perguntar, como? Por que eu estou nessa prova? Porque eu orei coisas lá atrás? É desse jeitinho aí. Parece absurdo. Para quem não é espiritual, realmente é absurdo. Mas quem olha com o olhar da fé, né, no Espírito Santo de Deus, consegue entender que é Deus fazendo um novo caminho para você. Eu poderia aqui contar as outras coisas que Deus foi livrando o povo no meio do caminho. Deus alongou a jornada de Israel para que eles não entrassem em batalhas antes do tempo. Porque ele sabia que o povo ia ficar com medo. Porque ele sabia que o povo ainda não estava preparado para batalhas, para grandes batalhas. E o que você acha que está demorando é porque Deus está poupando você de batalhas. Porque Deus está, cuidando de você e você não está entendendo. Deus não permitia que todos os outros povos que eram inimigos de Israel morressem para que não se aumentasse, irmão, o número de bestas feras. Olha que Deus maravilhoso. Porque o número maior de feras no deserto iria comer todo o povo, iria devorar o povo todo. E Deus sabia disso tudo e foi poupando e foi livrando o povo de Israel disso tudo. Mas toda vez que Deus permitia um apertinho, eles começavam a reclamar. Será que eu vou morrer nesse deserto? Não tinha sepulcros lá no Egito? Não tinha cebola lá no Egito? Quem é que sente falta de cebola, irmão? Pelo amor de Deus. Não, por favor, sentir falta de cebola é o extremo do extremo. É cebola e alho. Ainda por cima. Eu sei que cebola, né, é uma medida, dá um temperinho lá na comida, mas por favor, né? Botar isso como patamar, não, lá tinha cebola, lá tinha alho. No deserto tinha codornizes e tinha ali o maná que Deus mandava. E dizem alguns estudiosos que tinha o sabor da comida que a pessoa estava querendo comer naquele dia. Olha que maravilha. Hoje eu estou com vontade de comer um estrogonofe. E aquele pãozinho tinha gosto de estrogonofe. Eu sei que eles não comem isso lá em Israel, mas estou conjecturando, amém? Vou trazer para a nossa realidade. Aí os jovens pensam assim, ai, estou com uma vontade de comer hambúrguer com batata frita, né? Tinha gosto de hambúrguer com batata frita. E só podia colher o necessário para aquele dia. Se colhesse além, quando chegava no outro dia estava tudo bolorado, estava tudo podre. Irmãos, esse é o grande segredo. Obediência. Saber ouvir a voz de Deus. Ai, pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo falar com Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Conversa com seus pastores. Conversa com alguém espiritual, da sua confiança, que você vê que tem uma vida com Deus e que pode te orientar. Amém? Mas não vai perguntar nada para ímpio, pelo amor de Deus.
Não vai perguntar nada para quem não tem compromisso com Jesus, irmão. Porque só vai te dar conselho errado. Pode ser que de 10, 1 ou 2 sejam interessantes. Mas você tem que questionar com alguém que você veja que é espiritual, que é alguém que vai te direcionar, que vai trazer uma palavra, porque é a melhor maneira de você instruir alguém dentro da palavra. Até muito opinião própria nem serve muito não, tá? Opinião própria, eu acho, eu penso, isso também você foge um pouquinho. Dentro da palavra, é a melhor orientação para você. Porque é pensar e achar, mas a gente vai pensar muita coisa, a gente pode achar muita coisa. Eu quero até relatar aqui o meu desabafar algo, né, que explodiu aí nessa semana na internet. Acerca da nova lei que permite com que, eu quero que os internautas que estão vendo, né, entendam. Porque eu não estou vendo quase pastor nenhum se pronunciar, nenhum ministro, só vi uma pastora se pronunciar. E eu falei, poxa, eu queria copiar isso que você falou aqui para me poder colar, não tem como copiar. Os psicólogos agora podem tratar as pessoas que estão com tendências homossexuais e quiserem tratamento, quiserem ser tratados, quererem, né, sair dessa situação. Só que a mídia, né, e alguns influenciadores dentro da mídia, eu fiquei tão triste que tem alguns que eu gosto muito de assistir, né, toda arrebentando ali, botando que é homofobia, que não existe cura gay. Aí tem um monte de gay botando uns remédios assim na frente, falando que, será que um desses remédios aqui que vai me curar? Tá, o negócio ficou bem feio ontem, né? Ontem foi um dos primeiros dias que explodiu a notícia. Então eu quero que você, que é servo de Deus, você defenda essa causa. Porque quando eles sentam lá com o psicólogo, se o psicólogo falar assim, não, você tá com esse problema porque você é gay, eles aceitam. Agora, se o psicólogo perguntar se ele quer tratamento, não aceita. Se ele quer ser tratado de traumas que aconteceu com ele na infância, de coisas que ele passou na vida dele, não pode tratar. Porque não é doença. Olha só. E muitas das pessoas, irmãos, não são todas reticências, mas muitas das pessoas que chegam a se tornar homossexuais ou lésbicas são pessoas que passaram por alguma agressão física na infância, foram molestadas, passaram algum trauma na sua infância. Então, é uma coisa que é digno tratamento, irmãos, é digno ser tratado, amém? É o que aconteceu no psicológico dela, que abalou. E igual eu vi uma pessoa aqui que já frequentou a nossa igreja, eu vou falar frequentou, tá? Que ela postou assim no Facebook dela. Se ser gay fosse opção, eu não ia querer nunca ter que gostar de homem, porque homem não presta, uma coisa assim. Não vou nem falar corretamente como ela relatou lá, para não... Mas é assim que a humanidade está, irmãos. E pessoas já conhecem o Evangelho. Então, nós que somos servos de Deus, eu quero alertar você, eu quero que você defenda. Você explique, que você fale, não, irmão, não é que é doença, não. É só uma margem para os psicólogos poderem tratar quem quiser tratamento. Porque eles tinham proibido isso. Eles tinham inventado uma lei proibindo os psicólogos de tratar pessoas que fossem homossexuais. Então, a igreja ela tem que se unir em oração, porque, irmãos, o mundo ele quer viver uma regra, ele quer viver uma coisa que não dá para a gente ficar calado. Não dá para a gente simplesmente cruzar os braços e assistir a banda passar. Não dá, né? Então, nós temos que começar a defender o Evangelho e defender questões assim. Né? Tá todo mundo marretando o juiz que aprovou a lei, marretando os médicos que lutaram pela lei. E a gente tem que defender essas pessoas. Em oração, em primeiro lugar. Amém? Porque são remanescentes dentro do nosso Brasil, irmãos. Porque nós estamos vendo aí, são malas e malas de dinheiro, né? A gente
Da onde que sai tanto dinheiro, gente? Me explica. Onde que surge? Meu pai. Eu falo assim, Jesus, olha isso. Né? É um negócio absurdo. E nós, como igreja, temos... Olha, o irmão quer falar. Pode falar, irmão. Aqui é assim, aqui é aberto. Pode falar. É um negócio absurdo. Exatamente. Uhum. Tem que ser tratado. Com certeza. Então, hoje em dia, quem quiser tratamento já pode se tratar. Por favor, procure alguém que lhe ajude. Porque Deus criou homem e criou mulher. Amém? Ele não criou nada diferente disso. Não existe, como o irmão falou aqui, não existe meio termo. Né? E ele criou com um objetivo. Procriação, fazer a terra crescer, a imagem e semelhança dele. Ele é um Deus que ele é espírito, amém? Mas ele nos criou com um propósito. Então não existe essa coisa de que a pessoa nasce e que... Igual, eu vi uma piada engraçadinha. Vou ter que falar, tá lá na internet, vocês que reclamem. Não tem uma novela aí que está retratando um caso assim? Aí diz que a menina fala assim, que nasceu num corpo, ela tá num corpo que não é dela. Aí botaram um major, ok, do exército, falando assim, então você está me devendo o seu serviço militar, colega. Que é obrigatório aqui na nossa nação. Não, ou você faz piada, ou você não sei o que você faz. É triste. Eu sei que você tem que cuidar dessas pessoas, dar atenção, dar carinho, né? E essa confusão de, que o negócio é amar, é deixar toda forma de amor. Irmãos, sexo é sexo, amém? E amor é uma coisa totalmente diferente do que falam aí que é amor. Amor é decisão. Amor, você também decide se você vai querer amar ou não o indivíduo. E amor é entrega. É doação. Amém? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que morressem por todos aqueles que creem nele. Amém? Que amor? Isso que é amor. Deus entregou Jesus por nós. Por amor. Então, essa balela aí que estão inventando, né, que estão inventando de amor, de não sei o quê, de que tem que ter paz, que é homofobia, já digo logo, não sou homofóbica, pelo amor de Deus. Estou aqui retratando um acontecimento, e eu tinha que falar, porque eu estava tão... Falei assim, eu não vou falar isso em Facebook, porque eu não acho legal. Mas eu tenho que falar com a igreja, porque tem que alertar a igreja. Porque se vocês forem alertados e orientados aqui, vocês não vão passar pena lá fora. Amém? Não vão ficar ouvindo, porque vai vir chumbo grosso. Escuta o que eu estou falando. Eles estão decididos a não deixar isso de qualquer maneira. Não, eles estão bombardeando, irmãos. Eu vi, assim, a maioria dos youtubers que eu costumo assistir, todos eles detonando a nova lei. A mídia está detonando, então vai vir um negócio feio por aí. E a gente tem que estar preparado. Amém? A gente tem que estar revestido da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. E você que está no deserto, você entendeu o recado de Deus? O faraó está atrás, o mar está na frente, mas Deus vai abrir o mar para você passar. Amém? E Deus vai engolir esse faraó que está querendo te engolir. Só espera. Aguarda a ordem de Deus e siga as orientações do Espírito Santo. E vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pastor?